Rádio Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo. Hoje, 21 de abril, feriado de Tiradentes, nós começamos o programa que tem a produção do José Carlos Roque. Roque tá magoadão, tá chateadão. Que querem com esse tal de Ângela aí? Manda embora este louco. O Roque é colorado daqueles assim, como o nosso operador, o Luciano Vargas, o Pepão. Eles estão enfurecidos com o jogo de ontem. Nós vamos falar muito sobre esse jogo, sobre a derrota do Inter, o 0-2 no confronto com a equipe do Ready, lá em La Paz, na Bolívia. Então eu dizia, o Zé Carlos Roque é o nosso homem da produção, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica Jorge Brum e Davis Rodrigues. O Davis Rodrigues é o coordenador da central. Nos transmissores o seu Adair Ávila, participam do debate o Gutierrez Sanches, o Jason Lisboa, o Carlos Guimarães e o Rafael Pfeiffer. Eu achei até que era o Cristiano Silva que estava com carro de colecionador na garagem quando cheguei, mas era o carro do nosso gerente Guilherme Bauer, que tá com um Voyage lindão, anos 70, aquilo deve ser. Também entrou na fase dos caras que usam carros das antigas. Grande gerente, tá conosco hoje no feriado e participando como sempre. O bom gerente é isso, tem que estar o tempo todo controlando, acompanhando o processo de operação. A equipe tem no microfone, Gutierrez Sanches, estava ouvindo há pouco dentro do Redação na primeira edição, o Gutierrez, com o Jason Lisboa, o Carlos Guimarães e o Rafael Pfeiffer. É um time da pesada, vamos fazer um debate dos bons aqui. Bom dia para todo mundo, bom dia, Guti. Bom dia, Zé, bom dia a todos. Geizão, querido. Oi, Zé, bom dia, abraço a todos. Fala, Carlão. Cadê Carlão? Bom dia, demorei eu tava vendo uma coisa aqui. Demorei pra trocar de tela. Bom dia. Acalmou o nosso Silva ontem? Eu tive que sair de fininho, cara. Não, eu tô de boa, tá nos ouvindo agora. Viu? Eu tô de boa. Não, ele tava bem, tava tranquilo. Tava um pouco enfurecido, mas tava tranquilo. Rafael Pfeiffer. Ele não curte algumas brincadeiras, né? E em certos momentos pior ainda, né? Para quem não entendeu o que está acontecendo, quando entrou o Rodrigo Ramos e disse assim, agora lá no estádio José Amalfitani, o gol é do velho Sárcio contra o Flamengo, e aí o Carlos Guimarães largou aquela brincadeira que ele faz o tempo todo com o Magno, mas quem foi José Amalfitani? E eu, impulsionado pelo conhecimento, mas eu entrei a sério para dizer, não, foi um grande jurista que participou da elaboração do Código Civil de 16 no Brasil, mas o Cristiano se enfureceu. Vocês estão brincando, vamos embora, não sei o que, tava enlouquecido. E o Pfeiffer tá conosco, o Alemãozito, querido, bom dia. Com informação, bom dia, José Aldo Pinheiro. Então te espicha, como diria o Davis Rodrigues. Fechou, está contratado. Thiago Nunes é o novo técnico do Grêmio, contrato até dezembro de 2022, será anunciado a qualquer momento. Bom, aí temos mais assunto para falar, temos mais questão. Será que vai fazer o que fez Renato? Tomara que faça, mas é quase impossível, já sabemos disso. Bem, aí está o time, todo mundo apresentado, o jogo de ontem do Internacional. Foi surpresa para vocês, começando pelo Guimarães, que comentou o modo como o Inter perdeu? Olha, Zé, só deixa eu colocar e reforçar aí do Thiago rapidinho, tá? Até o debate pelo Inter, não tem problema. Só algo que era esperado, foi só uma espécie de movimento protocolar, né? De primeiro anunciar o vice-futebol e depois anunciar o treinador. Depois a gente coloca o que o Thiago Nunes vai dar, pode dar ou não para o Grêmio. Sobre o Internacional, me surpreendi muito. Eu acho que já está começando a haver uma condescendência geral com o Miguel Ángel Ramírez. Tem, obviamente, né, a minha compreensão de que o modelo ele é um processo em desenvolvimento, falo bastante, mas isso não vai fazer com que eu fique condescendente com treinador nenhum. Eu não sou condescendente com o Miguel Ángel Ramírez mais do que com o Abel, ou mais do que embora pareça até mais do que o Cudê, porque eu gostava realmente do que o Cudê fez. Parecia até que o Cudê estava mais firme nas convicções e naquilo que ele propunha. O Cudê tinha mais segurança no próprio modelo, me parece isso. Ontem eu vi uma insegurança no modelo, depois eu explico isso. Mas já estou observando essa condescendência, tem que ver que a altitude não dá para ter análise, claro que dá para ter análise. Sabe, ontem apareceram diversos dados, diversos retrospectos que são irreais. O Brasil não vence desde 81 lá na Bolívia, ninguém vence lá, um time boliviano. Não, o Brasil vencemos todos, venceu a eliminatória, sabe? Venceu o final de Copa América.
Quer dizer, não é tanto assim, clubes brasileiros venceram lá. Então, não é só pela altitude. A altitude interferiu? Sim, interferiu. O modelo ainda não está pronto? Não está pronto, mas tem duas coisas que são preponderantes, cara. O jogo tem uma fala, o jogo tem uma história, o jogo te traz uma narrativa. Ele te exige alguma coisa. Se tu ficar no modelo, cara, não é assim futebol. Futebol não pode ser assim. De novo a gente vai entrar naquilo que o conceito se sobrepõe à prática. O jogo ontem tinha uma fala, o jogo de ontem tinha que ter colocado outros jogadores, aí ele utilizou 3 sistemas no mesmo jogo. Algumas coisas foram bem estranhas, porque o Rodinei na lateral esquerda, ele não explicou isso. Por que o Nonato Moisés cansou, ele falou. Moisés cansou, não resistia mais, tive que colocar alguém ali. E ele usou uma expressão. Qual é? O Léo Borges, né, Zé? Sim. Tinha o Léo Borges no banco, né? Que é um lateral, o cara da função. Mas eu boto o Rodinei para entortar tudo. A primeira vez que eu vejo ele na lateral esquerda do Inter. Então foram feitas algumas coisas que soam assim como. Ontem a gente falou, tu fosse muito feliz no vestiário quando tu disseste que o treinador pós-moderno, vou chamar de treinador pós-moderno, que o Juremir chama de neotático, né? Mas parece que existe uma obsessão no treinador em fazer alguma coisa que seja autoral dele, como se ele estivesse pintando um quadro. Ora, é futebol. Às vezes a simplicidade, ou simplesmente repetir o que um outro fez e deu certo, é o que vai te responder melhor, é o que vai te dar resultado. Esse lance de ser autoral, de ter assinatura, me parece uma vaidade enorme. E os novos treinadores são muito vaidosos. Personalismo, né? São muito vaidosos. Então, vamos deixar essa vaidade de lado e vamos chegar na real. Atrapalhou a altitude? Atrapalhou. Só que o Inter largou na fase de grupos sem somar 3 pontos contra um time muito fraco mesmo, que conseguiu os gols porque o Inter permitiu que chegasse, permitiu que finalizasse 21 vezes, são 21 finalizações do Always Ready, que isso é um indício pleno de que foi uma equipe que chegou e o Inter permitiu que chegasse. Então, o jogo de ontem, pelas escolhas, foi um jogo muito ruim. Uma performance muito ruim do treinador. Eu não vou ser condescendente, eu estou aqui compreendendo que precisa de tempo para solidificar o modelo. Eu entendo que ele saiba o que está fazendo com o modelo, que vai dar retorno a esse modelo, mas eu não posso deixar passar as escolhas que ele fez e as decisões que ele tomou na noite de ontem. Para mim, foi uma péssima performance do treinador do Internacional. Eu queria pegar esse gancho aí, se possível, do Guimarães, que está falando muito em modelo. Como eu recebi um telefonema do meu padrinho, Cristiano Silva, no meio da explanação do Guimarães, eu talvez não tenha escutado se ele falou sobre isso, mas se falou, perdão, eu vou reiterar. O jogo de posição, esse que está sendo implementado, esse jogo de posição, ele foi bem marcado por 2 equipes, né? Não sei se Guimarães chegou a citar isso. O Grêmio, do Renato, e o Always Ready. São 2 equipes de maneiras diferentes, Pfeiffer. De maneiras diferentes. O Grêmio mais atrás, o Always Ready mais à frente. E souberam anular. Esse aqui é o detalhe. E aí parece que o Inter ficou amarrado. Quando pegou 2 times que entenderam a maneira que o Inter jogava, o Inter não soube o que fazer. Ficou amarrado. Uma coisa que me chamou a atenção no jogo, Geisa, uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte. Primeira, o Zé perguntou bem, né, da surpresa, se a gente ficou surpreso. Primeiro que o Inter admitiu surpresa com o trabalho do Assad, porque não conhecia, só conhecia do outro treinador, estudou aquele outro treinador, achava que o time boliviano entraria em campo de uma maneira, eles marcaram o Inter na frente, interessante a forma como eles tentaram sufocar o Inter e no primeiro tempo conseguiram, tiveram até mais posse de bola, mas aí entra outra história que o Guimarães falou, foram 3 modelos. Ser surpreendido de início, a equipe adversária entrar de uma maneira diferente que estava se esperando uma comissão técnica, até por desconhecimento e não por incompetência, mas desconhecimento de não ter mesmo informações de como o treinador novo armaria a equipe, até aí tudo bem. Aí tenta consertar e não consegue, e várias vezes vai tentando mudar e não consegue. Isso que o Guimarães falou do autoral é muito chamativo mesmo no Miguel Ángel Ramírez, porque ele chega, dá um discurso, chama o Maurício de top, diz que ele é meia, que ele é craque, que é pelo meio,
E aí, nos 2 jogos mais importantes, ele me coloca, num deles não, mas ele coloca o Maurício numa posição que ele havia dito que não colocaria o jogador. Isso vai chamando a atenção. E a outra coisa que eu sempre falo aqui é que uma coisa é a gente pontuar, admitir, ressaltar que é necessário tempo para implementar, e outra é negar, fechar os olhos para o que acontece a cada jogo, atualmente. E nos jogos a gente está observando que ainda falta muita coisa. Se vai dar certo é outra história. Se há uma impaciência de alguns, mais condescendência de outros, também sei que existe. Agora, há 2 coisas que me chamam a atenção no Ramires. A insistência de como só ele quer jogar, ou seja, ele pensa daquele jeito e é só daquele jeito. E dessa vez, com o jogo de ontem, uma certa dificuldade. E como disse o Pfeiffer, também no Grenal demonstrou essa dificuldade, uma dificuldade em sair das arapucas, sair dos problemas que os jogos se apresentam. Nem todo jogo vai ser contra um time do interior do Rio Grande do Sul, em que ele vai pressionar, girar a bola até encontrar um espaço e ganhar o jogo. E quando errar lá atrás, não vai ter tanto problema assim. Mesmo sendo um always ready, é outra expectativa, outro tipo de competitividade, e o Inter sucumbiu 2 vezes nisso, contra o Grêmio e agora contra o time boliviano. Nos principais testes, né? Contra Grêmio e na estreia da Libertadores. Esse jogo de posição, essa saída de bola lá de trás, me parece que ela tem prazo de validade. A partir do momento em que os adversários estão entendendo o que precisa ser feito. E ontem, o que fez o Omar Assad foi simplesmente povoar essa saída de bola do time do Inter. E aí o Inter sucumbiu, não conseguiu ter outra alternativa para tentar avançar o seu time. Simplesmente porque ele colocou 4 jogadores lá na frente e o Lomba não podia mais sair jogando curto. Isso é perigosíssimo. O São Paulo do Fernando Diniz no ano passado naufragou, afundou, assim de forma absurda durante a temporada, sem sair do modelo de jogo que até já classifiquei de fracassado do Fernando Diniz, né? E que hoje está aí, sem clube e ninguém cogita para treinador. Me chama a atenção. O Grêmio, por exemplo, com toda a estrutura, com time, agora não tem mais Libertadores, mas tinha competições importantes, por exemplo, como a Libertadores, e não se cogitava o nome do Fernando Diniz. Até com uma possibilidade de troca no final do ano passado, quando se falava na saída do Renato. Então eu tô vendo que essa saída de bola, esse formato de jogo, me parece que tem prazo de validade. No Inter, é um modelo novo a ser implementado. O que mais me chama a atenção é que no futebol a gente precisa de evolução. De um jogo para outro, o time precisa mostrar mais. E esse time, Guti, ainda do Inter, não mostrou mais. Ele não consegue dar um passo à frente. Contra o Aimoré, que não serve muito de parâmetro para o ano. Ele foi bem, ele goleou no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo, no jogo lá no Cristo Rei. Mas não teve um passo seguinte. Não seguiu a evolução. Caiu de novo. Tem a questão da altitude, tem que relevar, claro. A altitude, ela traz os seus prejuízos. Mas o Inter precisava ter pelo menos mostrado alguma organização. E ontem foi um time extremamente bagunçado do início até o fim da partida. E tem uma outra situação que me chamou a atenção. O Patrick não ser terceira opção num jogo de estreia do Inter na Copa Libertadores. A estratégia é deixar o Patrick no banco. Perfeito, ok. Mas durante o jogo, o Patrick não ser opção, um dos principais jogadores do Inter em 2020 e início de 21, na campanha do vice-campeonato brasileiro, não ser opção, aí, bom, é preciso uma conversa, Guimarães, uma conversa para um entendimento maior do que está acontecendo. O jogo de ontem me clareou algumas coisas, tá? Acho que não é questão do jogo de posição, cara, porque o jogo de posição pode ser feito de uma forma discreta. Sabiam disso? Não precisa se chamariz, esse marketing em cima. Anda me incomodando isso. Vou dar um exemplo, tá? O Bragantino no Brasileiro fez jogo de posição, cara. Fez jogo de posição. Bragantino brasileiro, laterais que construíam por dentro, o Aberlan e o Edmar construíam por dentro, abria Arthur e Tubarão, Claudinho era o jogador livre, né, o jogador que tinha liberdade de movimento, né, guardados todas as proporções do mundo
guardadas todas as proporções do mundo, era o que o Guardiola fazia com o Messi, tá? Boa tarde, Dudu. O Raul era o Busquets, o Guimarães. E o Raul era o cara que dava o primeiro, enfim, a primeira armação do meio de campo. E o Léo Ortiz, que entregou alguns lances também, era o zagueiro construtor. Era o time. Só que o Maurício Barbieri fez isso com chamariz, fez isso com marketing, com a obsessão pela assinatura, não fez. Aqui também tem uma tropa de apoio ao Miguel Ángel Ramírez, que, repito, conta com a minha compreensão, com a minha confiança, eu acho que ele é um treinador que vai dar certo, tá? Com a minha com a minha torcida até, porque eu acho que o treinador, quando tem a sua convicção e a sua ideia bem executada, é uma coisa que eu torço, independente do modelo, torço mesmo. E, em geral, torço por treinadores, tá? Não serve treinador, eu não sou desse. Eu torço por treinadores. Só que tem, assim, uma fandom, assim, né? Que é uma legião de fãs e condescendentes. Eu fiquei chocado, assim, porque era tudo altitude. Não tem como analisar. Não, cara, como não tem? E essa obsessão pela autoria me remete a uma coisa muito séria, cara. Calma, o futebol, ele pode ser feito de uma forma mais discreta, sabe? Me parece uma coisa muito pirotécnica que o Inter faz ao pegar o Ramírez querendo dar a ideia, que o Cristiano Silva falou isso ontem, de revolução. Deixa eu falar uma coisa pro torcedor colorado, tá? Eu acho que o Miguel Ramírez, competentíssimo e que pode fazer dar certo o jogo de posição, não é nem perto de ser um revolucionário, gente. O Inter não tá aí para fazer a revolução, tá? Ele tá para ganhar a Libertadores. Ou seja, querer ganhar a Libertadores. Ele tá no jogo para poder ganhar os títulos. E eu acho que o resultado é muito mais importante que a autoria. A autoria, ela é um fetiche. A autoria, ela não passa de uma ilusão, de um fetiche. A autoria serve para o Celta de Vigo, que não vai disputar campeonato europeu. A autoria serve muito bonito para o Atlético de Bilbao, que não vai disputar o campeonato espanhol. O Raio Valecano, que encantou, isso, lembra? Muito bonito. É lindo. Não vão ganhar nada e não vão tomar pressão por causa disso. Aqui ele vai tomar pressão se ele não ganhar. O próprio Diniz em times menores. Mas o Del Valle ganhou, Pfeiffer. Mas o Del Valle não Parabéns pro Del Valle. Mas o Del Valle não é um time autoral atualmente. O treinador é discreto. É um time que pratica o jogo de posição, ponto. Não é porque tu pratica o jogo de posição que tu tem a obsessão autoral. Repito, no Bragantino, Maurício Barbieri era um cara super discreto, super de boas, tranquilo. Só que o time jogava em jogo de posição. Não é o conceito que determina a autoralidade da coisa, né? Quem determina isso é a vaidade do cidadão que está treinando. E me desculpa. Tem outra coisa. Tem execução, né, Guimarães? Ontem os movimentos, Guti, do Internacional me pareceram movimentos feitos por um cara extremamente vaidoso. Eu não conhecia esse lado do Miguel Ángel Ramírez, mas me parece que a firula estilística, que é o que eu chamo para determinar algumas coisas, sei que eu estou me estendendo, mas eu gosto desse assunto, fazer o quê? A firula estilística falou mais alto do que buscar o resultado. E ontem eu vi na Casa Mata um treinador muito vaidoso. Era aí que eu queria chegar quando o Jason falou da saída de bola, criticou até a questão do Diniz. Uma coisa é dizer e até a gente olhar assim plasticamente, que nem disse o Guimarães, a firula, né, de sair tocando lá de trás e tal. E assim, são duas coisas. Eu vou, por enquanto, já que é início de trabalho, apostar na primeira. Mas o Jason já apontou a segunda, que é mudar o jeito, ter uma alternativa, os balões não deram certo, a ligação direta. Mas a gente também agora pode criticar outra coisa, que é a execução desse jogo. O Guimarães falou de movimentos. As equipes que têm esse jeito de jogar, e agora não estou nem falando de jogo de posição, estou falando de sair lá de trás, com a bola no chão e tudo mais, esse tipo de execução de saída de bola tem que ser treinado. Também é uma obrigação, né? É uma crítica que a gente vai fazer ao treinador. Ele quer jogar assim? Beleza, então ele faça o time jogar bem assim. Porque o time que joga desse jeito, ele vai ser pressionado. O São Paulo foi várias vezes. E se não souber fazer, então não faça. Entendeu? Esse é o ponto. Ou faça ser bem feito. O que eu aponto é a fragilidade
né? Quando você pega um adversário que tecnicamente é fraco, o Always Ready é fraco. Ele vai perder fora da altitude. Mas quando você pega um adversário fraco e o treinador que estudou o Inter, o Guimarães falou sobre isso ontem, o Omar Assad estudou o Inter, tanto que ele posicionou o seu time. Ele posicionou o time no campo de ataque. Olha, eles vão sair jogando curto, então a gente vai em cima deles. Se a partir de agora, os grandes adversários do Inter na temporada entenderem que é assim, porque é um esquema frágil, e o Inter acaba sucumbindo e tem que começar a dar balão, e não, porque não tem uma outra alternativa, se o adversário começar a fazer isso, o Inter não vai ter sucesso. Zé Aldo... Sabe? Pois não, Jason. Não, é isso, Zé. O Inter tá mostrando agora na largada que esse esquema, quando é pressionado por um time tecnicamente frágil, mesmo sendo na altitude, e ele acaba sucumbindo, o que vai acontecer daqui para frente? Num campeonato brasileiro, enfrentando equipes muito mais poderosas. Se os treinadores adversários fizerem essa mesma leitura, o Inter não vai durar muito. Zé Aldo diferentão, Zé Aldo personalista, Zé Aldo o autoral, o Joãozinho do Passo Certo, vai dizer algumas coisas em sentido diverso daquilo que já se falou. Primeiro lugar, os dados estatísticos mostram que a altitude faz a diferença, sim. Aquela bola que o Inter jogou ontem, ele não jogará no Beira-Rio, ele não jogará em Tátira, ele não jogará em Assunção. O Inter será campeão deste grupo e eu entendo a crítica. Nós estamos diante de um processo de mudança de cultura, de mudança de modelo, de mudança de perfil, um conjunto extenso de mudanças. Um treinador que não aposta muito no jogador puramente competitivo, mas no jogador que joga com naturalidade. Ele tirou o Patrick, que é um jogador do contato, que é um jogador da força, que é um jogador rompedor, para colocar um chileno leve. Por quê? Porque ele aposta em maior êxito num outro perfil. Mas o chileno não compete, Zé. Eu tô tentando... O brasileiro também, o Maurício também não compete. Eu tô tentando estabelecer um raciocínio. O Maurício é mais competitivo até agora que o Palácios. Mas o que eu tô querendo dizer é que tudo aquilo que ele pretendeu fosse feito, ficou comprometido pelo fenômeno de 3.650 metros, e quem vai lá, e quem corre lá na altitude, sabe o que isso significa. A bola fica diferente, o peso da bola é diferente, o movimento da bola é diferente, o tempo da bola é diferente, o fôlego é diferente, tudo é diferente. Então não dá para enterrar o técnico do Inter agora, não por enquanto, pelo jogo lá contra o Red. Tem que se esperar para ver. A teimosia dele ficou flagrante. Ele, por exemplo, tirou o melhor jogador do Inter, um atacante que tem força, tem velocidade, tem finalização com as duas, é oportunista e é competitivo. Ele tirou para um jogo de estreia da Copa Libertadores. Isso é inaceitável. Mas nós temos que esperar um pouco mais. Nós temos que continuar acompanhando. Nós temos que continuar fazendo o jogo de dizer ao torcedor, calma. Isso não é isso. Isso é um pouco melhor do que isso. Isso com o tempo será bastante melhor do que isso. Então todo mundo concorda contigo, Zé. Todo mundo concorda. É óbvio que a altitude interfere, cara. O maior jogador do Always Ready é a altitude. Só que é o seguinte, Zé. Houve um complemento na tua fala, que é um complemento crítico ao Ramires, sim. No momento em que ele opta, cara, eu fiquei chocado com o Palácios. O jogador não jogou. Mas o Galhardo também ficou perdido. Não, mas o Galhardo é perdido. O Palácio desistiu de jogo. É horrível dizer isso, mas esse cara não pode ganhar a posição do Patrick. Conceito só. A tua fala tem um complemento de crítica ao Ramires. Eu acho que tem que dar tempo. A altitude interfere. Para mim, o Inter vai golear o Always Ready na volta, tá? O Inter ainda é o candidato para ser o primeiro colocado do grupo. O modelo vai ficar cada vez mais absorvido pelos jogadores, mas tem coisas que não são altitude. O Nonato roda, não pode ter uma preferência em relação ao Patrick, visto por ele como um extrema. O Patrick sabe fazer o meio de campo melhor que o Nonato. Isso que eu ia dizer, por que o Patrick não pode ser testado no meio, Guimarães? Ele não gosta do Patrick, cara.
Ele disse que o Maurício é meia, e aí ele escala o Maurício no lado. Mas o Patrick, o inverso não pode. Vocês lembram o que aconteceu contra o Aimoré? A crítica ao Ramírez, Jason, a crítica ao Ramírez, sabe qual é? Não é com relação ao modelo que ainda não tá ok, não é com relação às dificuldades que o Inter teve na altitude. As críticas ao Ramírez são pelas escolhas, não sei nem se é teimosia, porque teimosia é repetir, né? Eu não sei nem se é teimosia, é uma crítica ao encantamento que ele tem com o Maurício, não sei de onde vem esse encantamento, mas é um encantamento que para mim não se justifica, e com relação a escolhas. E a crítica ao Palácios é que é o seguinte, cara, tem que competir, velho, competir tu tá no jogo, né? Eu vi uma atuação de um jogador que não compete. Eu confesso para você que o Maurício também, eu não consigo ver o Maurício, ele até corre, mas assim, ele correu mais que o Palácios ontem, mas competir a ponto de você ter vantagem, eu não vejo o Maurício nem o Palácio. E o Maurício há mais tempo, ela chegou agora. Contra o Aimoré, depois do jogo, a gente até pode botar no ar essa resposta no Repórter Esportivo hoje mais tarde, às 5 horas. O que explicou o Ramírez quando escalou? Lembra que ele inverteu? O Patrick ele botou na direita e o Palácio na esquerda. E aí era o Galhardo o homem de frente, o centroavante. E aí ele foi perguntado, por que você fez a inversão dos pés, né? E ele explicou que, com a característica do Galhardo, o jogo fluiria mais e seria mais benéfico a ele, Galhardo, ter o Patrick na direita, para combinações de jogadas. E a gente viu que o Inter, de fato, goleou. Não é parâmetro, foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo deslanchou. Por que ele não repetiu esse esquema, essa estratégia no jogo de ontem? Ou por que o Patrick não foi a segunda opção para entrar no time, seja do lado esquerdo ou do lado direito? É isso que mais me chama a atenção, vendo tudo que aconteceu ontem no jogo do Inter, na altitude, num jogo onde o Inter foi muito mal e falhou em todos os sentidos. Por que o treinador do Inter não colocou para jogar aquele que foi um dos melhores jogadores do Inter na temporada de 2020, início 2021? É isso que me chama mais atenção no que diz respeito ao time do Inter ontem. Eu tenho outro ponto que me chamou a atenção nas entrevistas pós-jogo ontem. O Inter se mostrou e declarou que estudou o Always Ready de uma maneira e que com a entrada do Turco Assad, o Always Ready passou a jogar de outra maneira e que não deu tempo de estudar o adversário. Mas olha só, nós vamos jogar na altitude, nós temos uma característica de jogo de posição. Eu acho que é evidente, não precisa muito entender que o adversário vai usar a altitude a seu favor. Então ficar surpreendido porque o adversário, ao invés de se fechar, foi marcar em cima, para mim é ingenuidade, beira a ingenuidade, e isso não pode acontecer nessa altura do campeonato. E o Maurício, na entrevista coletiva, destacou isso, e o Ramírez também destacou isso. Não pode, eles não podem demonstrar, ou se foram, pelo menos não digam. Eles não podem dizer que foram surpreendidos por um time que a principal coisa que fez foi anular o jogo do Inter. Não pode. É aquilo que a gente estava falando, se percebeu no início, se percebeu isso, se teve essa surpresa inicial, combata ela, faz um jeito de reverter, entendeu? Isso ele não conseguiu fazer. Aí é que tá. Isso é uma coisa assim, ó, eu saio aqui do bairro Menino Deus e vou pra Rádio Guaíba sempre pela José de Alencar, Getúlio, Ipiranga, ali, Beira Rio e chego no centro, tá? Aí tem um dia que a Ipiranga tá bloqueada, não pode pela Ipiranga. O que eu faço? Fica perdido, total. Eu sei o que fazer, né? Eu vou pegar um outro caminho de boa, tranquilo, mas é o cara que não sabe fazer isso. Vou colocar no Waze. Não, eu prefiro minha intuição. Intuição é importante, tu sabe disso. 15 minutos. Eu entrei na contramão quando cheguei aqui naquele dia que aqui nos quartel tava tudo fechado ali. Eu vim pela 7 meio na contramão. De ré. Tu improvisa. O que o Always Ready fez, com todo respeito ao Assad,
Foi uma coisa até certo ponto óbvia, bem feita. Para que tu tem a saída de 3? Para ter superioridade numérica. Tu vai ter... O jogo de posição, ele consiste em superioridade numérica nas faixas de campo, tá? Tu mete ali a saída de 3 porque geralmente o adversário marca com 2, às vezes marca com 3 a saída de bola. Então tu faz a saída de 3 com 3 ou com 4. O que fez o Always Ready? Colocou 4 na marcação alta. Pressionou com 4. Com 4 jogadores pressionando, tu tem que ter isso, é treinamento. Ontem eu expliquei no vestiário, cara, tu tem que treinar a nossa saída de 3, tu treina a saída de 3, mas tu tem que estabelecer cenários em que a tua saída de 3 ela vai ser complicada, em que ela vai ser dificultada pelo adversário. Treina um cenário em que 4 vão marcar pressionando. Treina, tu tem um jogador para isso, treina, vai lá no treino. Gente, hoje o treino vai ser assim, nós vamos fazer a saída de 3 com 4 marcando. O que eu quero? O Fortaleza fazia isso, tá? Do Rogério Ceni. O Fortaleza fazia a saída de 3, mas os laterais espetavam. Abriam, não numa faixa avançada, mas numa faixa intermediária, como desafogo. Se 4 vão na bola, os teus 2 laterais abertos, eles vão estar livres, a não ser que o time jogue num bloco super alto, que não era o caso do Always Ready. Se jogar nesse bloco super alto, bom, é balão para aproveitar a profundidade. Isso é um cenário de treinamento. E nesse cenário de treinamento, o Inter parece que não tem outra coisa daquilo. E tem uma preocupação, cara, uma preocupação futura que depende do modelo, tá? Eu acho que o Ramires, em alguns momentos, subverte características de jogador. Eu tô desconfiado disso. E isso é muito sério, tá? É muito sério. Tu não insiste, né? Tu não pode ter o conceito, o teu modelo acima daquilo que o jogador é. Mas ele cambiou para corrigir isso depois. Ele colocou 3 zagueiros. Ele colocou. Para jogar por dentro. Sim. Ele colocou 2 atacantes, colocou 3 zagueiros para povoar. O meio. Deu amplitude com os laterais para tentar fazer ali um 5-3-2, tá? É uma mudança no meio de caminho, abrindo mão dos pontas. Só que, em geral, subverter características de jogador é um processo que o treinador não pode fazer. O treinador tem que potencializar o jogador e não subverter característica. E aí eu vou em algumas questões, tá? Como, por exemplo, o Zé Gabriel. Eu não acho o Zé Gabriel um zagueiro sem recurso. Mas eu acho que quando tu coloca na cabeça do jogador, e isso foi um erro do Cudê, que ele é um construtor, ele, sendo jovem, ele vai acreditar nisso mais do que em ser um defensor. Vamos com outro momento. Cuesta com o Cudê não foi tão bem, bloco alto. Com o Abel jogou muito, até parou na seleção aí. A Guaíba elegeu o Cuesta como zagueiro da seleção do Campeonato Brasileiro. Não votei no Cuesta, votei no Lucas Claro. O Cuesta foi muito ruim. Mas a Guaíba votou no Cuesta como zagueiro da seleção. E o Cuesta está jogando mal de novo. Porque joga em bloco alto o time. E porque talvez o melhor para esse time do Internacional seja um meio termo. Não precisa fazer o jogo reativo do Abel o tempo todo se tu não tem essa ideia. Mas faz um meio termo para não subverter característica de jogador e para potencializar outras coisas. Eu acho que o modelo está em andamento. Mas ele não pode ser uma coisa fixa, estática, em nome da assinatura. A assinatura, ela rola, como o Pfeiffer falou, para o Independiente Del Valle. O Internacional, ele exige resultado. E o Inter, nos 2 jogos de verdade que o Inter teve, contra times nem vou falar o Always Ready de nível semelhante, não, o nível semelhante é o Grêmio. Mas o time de Libertadores, na altitude, o Inter não venceu. São 11h40. Mas o Guimarães, aí agora não é defender, Zé, rapidinho. Mas não é cedo também para, digamos assim, largar essa convicção? Concordo contigo que ele está um pouco insistente em algumas questões, mas eu acho também um pouco cedo para já achar que não funciona assim. Mas eu acho que aí é um erro de origem. Mas tem uma alternativa. Futebol, Jason, eu acho que é isso, tem outra alternativa. Ele tem um conceito em mente, beleza, ele tem um conceito, mas quando ele vê respostas diferentes em treinamento, em dia a dia e nos jogos, ele tem que encontrar um meio termo, né? Um balanço entre o que ele pensa em teoria e o que ele pensa em prática. A prática responde de um jeito diferente. Eu fiquei chocado que o Inter não conseguiu sair jogando quando um adversário só põe 4. A estratégia do Assad é uma estratégia que não é genial, é uma estratégia prática de jogo.
Coloca 4 para desarticular. Desarticulou completamente. Muito bem. 11h40 deu uma vacilada aqui, falei que ia marcar o sinal 11h40, não tem sinal de 11h40. A cada 15 minutos é o eletrônico da Rádio Guaíba desde 30 de abril de 1957. Zé. Você é novinho, né, Zé? Te liga, Zé. Desde 30 de abril de 1957. É sempre a cada 15 minutos que toca o eletrônico tradicional da Rádio Guaíba. Não sei de onde eu tirei. Mas enfim, o Bruno Ravazoli manda aqui no particular, ele diz assim: belo comentário, penso da mesma forma sobre a altitude. Obrigado, Bruno. Obrigado pela audiência. A turma está nos acompanhando aqui. Vou atender recadinhos rápidos no WhatsApp, no Facebook, depois vão pro WhatsApp e vão pro intervalo. Vamos ver o que está dizendo a massa no WhatsApp aqui no Facebook. Às vezes o pessoal pega pesado. Ô, o Netuta aqui. Marcelo, tudo bem? O filho do seu Moura lá na Zona Sul. Ele diz que Zé Gabriel não farda na várzea. Gilson Hogan. Abel, vem aí. Adair Welter. Pela cor da camisa não era o Always, era o River Plate. Calma, gente. O André Bueno diz: não, mas aí não, André. É Rádio Guaíba, um pouco mais conservadora. Ricardo diz: a vaga do Sul tá guardada. O Gilson mandou recado de novo, mandou 4 recados. O seu Ivair Coutinho disse: Cudê foi a mesma coisa. Robson Cipolato: o Grêmio estreia quando na Libertadores? Amanhã? Vamos mais foi aqui. Diferente. Vicente dos Santos: Zé Gabriel não joga nada. E os caras estão aqui se manifestando. Valdenor Pacheco. Sim, Guimarães. Não, termina no Valdenor Pacheco aí. Vai. Só Grêmio, vou falar do Inter, só foi bem no Brasileiro, porque não jogadores, queria trocar de treinador, agora volta ao normal, só pegar e analisar rendimento. Deu um pouco truncado o texto aqui, Valdenor Pacheco, mas obrigado por interagir no nosso perfil aqui na fanpage do Facebook. Queria te dizer uma coisa, ó. O Cudê foi diferente no início, o Cudê potencializou jogadores, né? O Thiago Galhardo foi artilheiro do Brasileirão. O Patrick jogou muito bem com o Cudê. A defesa talvez nem tanto, mas houve o Edenilson, que ontem jogou mal, um jogador potencializado, pode ter sido a altitude, mas vamos ver nos próximos jogos aí, né? O Cudê era menos humilde no discurso e mais humilde na prática. A prática do Cudê era uma prática para obter resultado. Mais consentânea com o grupo. Não para ser obcecado por assinatura. E me parece que ele era bom de grupo. Ainda que tenha inventado o volante de zagueiro e não deu certo e ele insistiu naquilo. Uma lembrança. Há 15 anos falecia Tele Santana, Zé. Você que é um grande fã. Perdemos o apresentador. Exato. Tu tá brincando? Nesse momento nós perdemos o apresentador. Não, o Magno... Não tô brincando, há 15 anos. O Magno tem... Não, é que agora ele vai se emocionar, agora... Sim, mas o meu objetivo é esse. Mas que bom o ser humano ter capacidade de se emocionar por figuras tão importantes. Claro, mas evidente, mas eu fico feliz por isso. E aí você que tá falando sobre assinatura, sobre ser autoral, sobre colocar o conceito acima das coisas e teimosia, eu lembro que no Sarriá, em 1982... Isso é ruim de lembrar, é uma derrota, a derrota é sempre... Em nome da assinatura do time que jogava bonito e que levantava os 2 laterais em diagonal ao mesmo tempo. Mas era um Brasil autoral. E que não tinha volante de marcação... Zé era o maior. Vocês comentaristas da nova geração querem se consagrar nas costas do maior técnico brasileiro com essa conversa de engenheiro de obra pronta. Vão se afumentar com essa conversa. Eu vou fazer o intervalo. E você que fala de Miguel Ramírez e a obsessão pela assinatura e pelo autoral. Eu lembro que o Brasil perdeu uma Copa porque não podia marcar, não podia jogar feio. O interessante era mandar os 2 laterais em diagonal ao mesmo tempo, mandar todos os volantes para frente, deixar a defesa exposta com um goleiro que não era o melhor e, em nome de uma assinatura do futebol arte, deixar uma Copa para trás para entrar na história. Você tem o mesmo pensamento de canalhas que lá no 90 torciam contra o Grêmio por causa desse, e torcia contra a Copa de 94. O pensamento é o mesmo. O Rinos Mitchells também era canalha? O Rinos Mitchells, que era autoral, também era canalha? Fez o mundo... Não tô dizendo que os autorais eram canalhas, nem que Tele Santana era. Canalhas eram colegas que torceram contra a seleção brasileira em nome de
ai, da preservação do futebol bonito, quando todo mundo sabe que eles por terem coberto lá a Copa de 70, não gostariam que em 94 o Brasil fosse campeão, para que eles tivessem esse privilégio de terem sido os jornalistas que acompanharam o Tri em loco. Eu lembro desses caras, eu não me esqueço. Eu não não sei se é um discurso em memória, um pós-mortem, uma homenagem póstuma, ou é uma defenestração, diria Magno, da memória do nosso Tele. Eu não estou conseguindo entender ainda. O Tele não. O Tele é uma crítica ao que ele fez em 82, é uma crítica a um dos grandes treinadores brasileiros que tem um profundo respeito. A minha crítica de verdade... Um dos maiores legados que o futebol do Brasil tem, chama Tele Santana. É aos colegas, escuta o que eu estou dizendo, não é o Tele, é aos colegas. Tele não era canalha, longe disso, era um ótimo treinador que errou em 82 violentamente. Agora, essa preservação do futebol arte, eles torceram contra o Brasil em 94. Lembro muito, prêmio Cooper Show do Esporte, votaram no nome do ano no Moraci Santana, que era o preparador físico, dizendo que a seleção brasileira em 94 só ganhou por causa do preparo físico, defenestrando Carlos Alberto Parreira, Romário e toda a turma que ganhou o Tetra, porque o Tele Santana, porque o Moraci trabalhava com o Tele. Eu não me esqueço de quem dominava na época, inclusive editando debates a presidência de 89. Tu tá fazendo o chamado desabafo da mágoa contra os próprios colegas, eu não tô... Ô, José... O Tancredo Neves, viu? Também faleceu nessa data, tá me lembrando aqui, o Pepão, o Luciano Vargas. Então temos, no dia de hoje, as figuras que nos deixaram nesta data, de Tancredo Neves, Tele Santana e pra gente ir pro intervalo, a assinatura do meu querido Rafael Pfeiffer. Não, só porque a audiência ela é rotativa, né? E a todo momento vai chegando gente nova. Só pra gente reforçar a informação do início do programa. Thiago Nunes é o novo técnico do Grêmio. Já voltamos. Olha, tá bombando o nosso WhatsApp, gente, mas muita gente participando. Gente nova, inclusive, que eu não vejo assim rotineiramente interagindo conosco aqui, mandando também mensagem. Eu não sei se é o feriado, as pessoas estão em casa e dá-lhe recado. O Luciano, ele tá sempre nos batendo, mas ele tá sempre nos ouvindo, então ele merece até uma certa consideração, uma maneira, seja mais leve, a vida é mais leve, Luciano. Não precisa tanta acidez, não precisa tanta fúria, relaxa. Diz ele, no aguardo do discurso lunático, a igual de abertura do programa de ontem. Lembremos que ontem eu disse que o Inter estava no pote dos favoritos para brigar pelo título da Copa Libertadores. Tá aqui, o Luciano é mais um engenheiro de obra pronta, esperou o jogo do Red ontem para vir querer me bater. Abraço, Luciano, come aí uma carne boa, aproveita o feriado, relaxa. A vida é mais leve, parceiro. A minha interpretação para a entrada do Rodinei na lateral esquerda do Butiá Mecânico é a tentativa de usar o lateral por dentro, como ele busca fazer por onde passa. É o Stout que está dizendo isso. Butiá Mecânico já tropeçou na estreia. O que é o Butiá Mecânico? Sim, mas aí, o Stout, é uma boa leitura, mas aí tu não tinha amplitude naquele momento, que estava dando amplitude aos laterais. Poderia ser se houvesse a presença, sei lá, do Caio Vidal do Palácio, o Caio Vidal e Patrick, enfim, 2 pontos abertos. Naquele momento ele tinha eliminado a amplitude com os pontas, tinha andado com os laterais é que jogavam abertos. Mesmo assim, e mesmo que seja uma ideia de construir por dentro, nossa, uma coisa meio para mudar resultado na altitude, é uma coisa que não ia te concretizar, né? A não ser pelo modelo. E foi a ideia, né, Guimarães? Na verdade, foi a ideia. Ele quis dar uma segurada pelo meio, viu que estava sendo explorado. E aí ele tirou esses 2 pontos porque sentiu, e ele falou isso depois do jogo, sentiu que isso não estava funcionando, justamente dentro daquilo que a gente falava da surpresa. E aí ele modificou no intervalo e não deu certo. Agora eu tô entendendo aqui, o outro ouvinte está dizendo, a cor do Butiá Mecânico é uma referência ao laranja, o tom laranjado do Inter, Zé. Butiá Mecânico também, os caras criam, né? Bom dia, Zé. O Rafinha e o Jason têm que ser efetivados nesse programa, tá caindo de maduro. Não sejam Ramires, esses guris são bons. Tá bom, ela tá dizendo, e eu não bato, lê o meu aí, a dona Cris Colorada, é da torcida organizada, obrigado, Rafael Pfeiffer e Jason Lisboa. Dona Cris, aí, vambora, valeu, Cris. Muito obrigado pelo carinho.
Ô parceiro, um abraço, Max. Não joga política pra dentro aqui, Max. Vem na bola, vem no futebol, faz uma tesezinha sobre futebol que a gente vai ler, tá? Essas kit disso, não sei o que, tá? Não nos atrapalha bastante. Daniel de Alvorada diz: bom dia, o Grêmio não tem time pra vencer o Brasileiro, perdeu a chance em 17, 18 e 19. Tem que priorizar a Sul-Americana, tá dizendo o nosso ouvinte Daniel de Alvorada. O outro é o Humberto de Assis, de Arroio do Meio. Oi, Zé, o Luciano está certíssimo quando o rapaz que fez aquele discurso lunático de ontem. O rapaz seria eu, ou tem mais alguém? Será que eu tô paranoico? Alguém fez um discurso lunático ontem, além de dizer que o Inter era candidato ao pote dos favoritos? Ô, José, saiu uma informação agora importante, ó. Manda. Toda a rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado, 9 da noite. Tá correto. Ou seja, Piranga e Grêmio no Colosso da Lagoa, Inter Esportivo no Beira-Rio. 9 da noite. 9 horas. Sábado, 9 da noite. 9 horas da noite. Não tem surpresa nenhuma nisso, né? Não, só a rodada tinha que acontecer. Vamos lá. Não, futebol se faz domingo, Zé, pelo amor de Deus. Não, mas nós Domingo, estamos em né? pandemia e os jogos têm sido à noite, tanto faz domingo ou sábado. Eu até vou te dizer o seguinte, as pessoas no domingo à noite já estão meio se preparando para trabalhar na segunda. Acho que no sábado estão mais extensionadas em casa, podem acompanhar pela Rádio Guaíba, podem olhar Zé, pela TV. Zé, não houve uma flexibilização. domingo à tarde, cara, não vamos matar. Eu ia dizer isso. Não vamos matar o domingo à tarde, cara. Domingo à tarde. Não tá indo ao estádio. Domingo à tarde em pandemia, Vamos mas é um preservar. acordo, Guimarães. É um acordo das autoridades Não, mas sanitárias esse com o futebol. É com todo respeito, cara, não vai acontecer aglomeração no gauchão. Não vai acontecer. A dupla Granal tá classificada. Tá classificada. Não... Aconteceu a aglomeração Não na vai despedida do acontecer. Renato, Guimarães. Um evento muito maior do que a rodada do Campeonato Gaúcho. Muito maior. Um evento Zé, muito maior. Não vai acontecer, Jason. Aglomeração rodada do Campeonato Gaúcho, pelo amor de Deus. Os dois estão classificados. Em primeiro e segundo. Não, mas é que na semana passada o governo do estado se manifestou porque houve a liberação para Grêmio e Independiente Del Valle. Jogou às 7h15. Houve a liberação e pelo que se entendeu por parte do governo, os jogos poderiam ocorrer antes das 8 horas da noite. Por quê? Porque houve um estudo, um acompanhamento, enfim, de que os jogos do Campeonato Gaúcho, eles não geraram aglomerações. Isso foi acompanhado pelo governo do estado. Eu não sei se isso não mudou agora para esse final de semana. O governador já adiantou que vai continuar tudo em bandeira coisa, preta, porque ainda não mudou o bastante para sinceramente, relaxar. aí é que tá, Se Zé. tu libera o futebol para jogar nos horários assim um pouco mais flexíveis, tu transmite concordo, uma mensagem Zé. para os outros que tu tá exagerando no privilégio ao futebol. É difícil ser gestor. Esse é um argumento. difícil. Esse é um argumento. Eu concordo, mas concordo. tem que ver que assim, ó, por mais estranho que pareça, é uma questão subjetiva essa. As pessoas vão aglomerar com jogos à tarde e não à noite, porque os bares já vão estar abertos. Bom, mas tem fiscalização, tem os bares com uma capacidade de 50% de atendimento, enfim, como tiver o decreto, seja lá qual for o daquele momento. Agora, eu acho um pouco assim, quase que inútil, sem muito resultado prático, tu colocar um jogo à noite, porque à tarde aglomera mais. Sinceramente, não, acho eu que concordo. O que faz não aglomerar é o bar estar fechado É a ou não. consciência das ter uma pessoas. Exato. Agora não, o jogo vai ser 9 da noite, porque não vão aglomerar nesse horário. Isso aí não existe, né? O dia que o cara passar pelo que o Jason passou, né? Ele vai ter consciência. Claro. Aí não, ele vai ver, E vamos não combinar que o discuto. cara vai aglomerar. O cara vai aglomerar para fazer um churrasco no sábado de noite, não para tomar Exato. uma coisa no domingo de tarde. Se ele for Isso aí chega consciente, a ele não beira- aglomera. Se ele não for, Evidente. ele vai aglomerar. Ele vai aglomerar e vai aglomerar no sábado de noite fazer um churrasco no futebol. Os caras tão malucos, isso é hipocrisia. Vamos buscar essa informação, acho que daqui a pouco a gente pode confirmar à tarde também no Repórter, porque se eu não estou enganado, o Pfeiffer até participou, né, Pfeiffer? A gente trouxe essa informação com a Samantha Klein, de que houve a flexibilização para os jogos antes das 8. O que me chama a atenção é a confirmação para as 9 da noite, né, de um sábado. O jogo do Grêmio amanhã não tá confirmado, viu? Às 7h15. Não tá confirmado. Tá O governo bom, não então liberou tá. ainda. Então caiu aquela flexibilização que ocorreu na semana passada. Perfeito. Notícias e nós já voltamos.
Pfeiffer, trazer um complemento dessa informação sobre sai ou não sai o jogo do Grêmio. Só queria fazer um registro aqui, todo mundo, Jason, Carlos, Gutierre, a nossa equipe que está no debate de hoje, de uma torcida muito particular que eu estou fazendo por dois caras. Um eu não conheço, nunca cheguei perto, mas eu tenho uma simpatia por ele. É o comediante Paulo Gustavo, que é o rapaz lá de Niterói. O outro é pelo Renan Dalzotto, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na cobertura do Pan-Americano do Rio. Foi 2007. Já teve uma melhora, né? Foi 2007. O Dalzotto? O Dalzotto. Não, foi operado por uma trombose agora. Acabou. Não, mas a última... eu li uma notícia agora mais cedo, hoje pela manhã, que o quadro dele tinha evoluído, apresentado uma melhora. Mas acabou de aparecer na tela aqui, então tá. que fez uma cirurgia para trombose. O trombo, eles fazem o tratamento, a medicação, e daqui a um pouco ele circula. A cirurgia foi ontem pela manhã, Zé. Foi? Então a notícia está defasada e ele já melhorou da cirurgia, é isso? Eu não sei qual foi a intercorrência, ou enfim, como é que foi pós-cirurgia, mas a cirurgia ela ocorreu ontem pela manhã. A gente até falava com a Bagatini e com a Fernanda aqui, trombose é um fenômeno recorrente nos casos de pacientes da Covid-19. O Guilherme Bauer teve o trombo e conseguiu superar, mas é um risco tremendo, porque o Celestino também teve aqui, nosso companheiro, porque ele faz o tratamento e aquilo fica solto no organismo, daqui a pouco pode bloquear o cérebro, o coração, o rim, sei lá, é um tremendo de um risco. E o Renan foi operado por isso, por conta de uma trombose. Tô torcendo por ele, eu sou fã de carteirinha do Renan, depois que eu o conheci fiquei mais fã ainda. Ele é um grande ser humano. O meu filho mais velho é de uma geração de Renans, em uma espécie assim de reconhecimento, porque o Renan é gaúcho, eu sempre fui, nunca escondi, muito regionalista, muito bairrista, e ele era o nosso grande craque da seleção brasileira de vôlei, representante do Rio Grande do Sul, na época dos anos 80, quando nasceu meu filho. E eu coloquei o nome nele por conta do Renan Dalzotto. E disse isso pra ele, inclusive. Ele tá... mas a notícia mais atual é que ele apresenta melhora mesmo no quadro respiratório após a cirurgia. Ele é primo do presidente do Juventude. Walter Dalzotto Júnior. Do Walter. Exato. Valtinho. Que é também uma grande figura, Valtinho. Claro. Grande figura. E que tá tentando montar um time competitivo pro Campeonato Brasileiro Série A. Deu uma ronha tremenda no clássico contra o Esportivos, não conseguiram ganhar nem do Esportivo. Foi feia a mão. Mas assim, o Pfeiffer, não tem o jogo do Grêmio? Não, o jogo vai acontecer. O detalhe é o seguinte, quer dizer, vai acontecer o que a gente espera. Acontece que o jogo está marcado para 7h15 da noite. E o governo do estado já disse, só amanhã, durante a manhã, que vai definir se vai permitir o jogo 7h15 ou vai mandar o jogo passar para depois das 8 horas da noite. E aí eu não sei como é que a Conmebol vai trabalhar essa situação, mas o jogo está marcado para 7h15, mas não tem autorização do governo do estado para acontecer às 7h15. O problema não é a saída lá da Colômbia, o problema é o horário do jogo aqui. Não, porque lá eles conseguiram a autorização do governo colombiano para conseguir retornar depois e não precisar cumprir aquele período de isolamento no hotel. Então eles conseguiram essa liberação. O problema agora está na questão do governo do estado. O governo gaúcho é que tem que definir agora essa questão. Mas o governo vai dar autorização, o governo tem que ter sensibilidade. O futebol está respeitando protocolos, está tentando colaborar, está fazendo um esforço tremendo para manter a atividade do segmento. Sim, mas a questão é da aglomeração. São 45 minutos, né? A questão é da aglomeração, fora do jogo, não é o debate, o que leva aos jogos para esse horário é a questão da aglomeração, aquilo que falávamos antes do intervalo, não é o jogo. Mas então vamos debater isso. Será que aglomera mesmo? Eu, sinceramente, o governo do estado ainda mais o tamanho desses jogos. Ainda mais os jogos que a gente está falando, com todo respeito. É claro. Não, mas o governo do estado fez um levantamento, fez um estudo, olha, eu posso estar louco, mas eu ouvi isso semana passada, de que nos jogos o Pfeiffer trouxe na reunião que isso ia mudar. Não teve aglomeração. Então que os jogos poderiam sofrer aí um recuo nos seus horários, mas enfim, o problema não é o jogo, não é o 11 contra 11, não é o evento, o problema é o entorno, é o fora do estádio, né? O que existia o medo de aglomerações. Acho que até no Gauchão, num Grenal,
Isso sim precisa ser evitado, mas nos outros jogos o governo do estado, pelos estudos, pelos levantamentos, pelo acompanhamento que fez, notou e entendeu que isso não aconteceu, não houve essa aglomeração em jogos do Campeonato Gaúcho. Sul-Americana tem que ver o apelo, né? Não tem muito apelo nesse momento, nessa largada. Depois, nas retas finais decisivas da competição, aí sim, a coisa pode mudar um pouco de figura. Mas Grêmio, Laico e Dá, acredito eu que não vai trazer uma grande aglomeração em bares, restaurantes, enfim. E o Thiago estreia nesse jogo, o Pfeiffer? Não, Zé, não. Amanhã ainda com o Thiago Gomes. O Thiago Nunes, ele está em Curitiba, ele chega amanhã em Porto Alegre. Agora fecha suas questões lá em Curitiba, chega amanhã em Porto Alegre, ele vem com 3 profissionais ao seu lado. Ele vem com Evandro Fornari e o Kelly, o que jogou no Grêmio, o atacante Kelly Guimarães. Os dois vêm como auxiliares técnicos, e vem o Pedro Sotero, que é analista de desempenho, que é um homem da confiança do Thiago Nunes. Foi autorizado ele trabalhar com esses 3 profissionais, eles vêm juntos. O Michel Ruff, que é um gaúcho, preparador físico, ele tentou trazer também, mas acho que não vai fechar com o Michel Ruff, vai seguir o Grêmio trabalhando com a comissão técnica que tem aqui com o Heverson Pimentel, mas o Thiago Nunes chega com esses 3 profissionais, com o Evandro Fornari e o Kelly como auxiliares técnicos e com o Pedro Sotero como analista de desempenho. E depois vem a cartilha junto, né, Pfeiffer? Bom, aí é com ele, né? A cartilha foi o que derrubou ele no Corinthians, basicamente. A maneira como ele trabalhou a cartilha do Corinthians é o que desagradou os jogadores. Acho improvável que ele coloque essa cartilha em prática. Acho que ele já entendeu que a cartilha não deu certo. Mas se ele não tiver a rédea, os caras vão engolir ele. Não sei como é que vai ser a organização disso, mas ele tem que impor um pouquinho de disciplina. Não, que todo treinador tenha sua cartilha, isso é um fato. Basta a gente lembrar, por exemplo, que existia uma cartilha no Grêmio, que ela ficou explícita agora recentemente, quando o Léo Chu foi expulso em um jogo, e eu não vou lembrar qual jogo não me lembro se foi contra o Esportivo. São José. Foi o São José, ele foi expulso por 2 simulações, e a expulsão seria analisada. E se fosse comprovado que ele forçou as simulações, ele seria multado, estaria numa cartilha. Agora, vamos combinar, Zé, a gente está tratando de jogadores profissionais. Tu forçar um jogador do jeito que a gente está falando, jogadores profissionais de futebol, com tudo isso que tu colocasse agora, se não botar cartilha, eles tomam conta. Tu pedir para o capitão para levantar do refeitório, isso aí dá certo no colégio, time profissional não dá certo. Se for na Europa dá certo, os caras respeitam, ou se não respeitam são mandados embora, e os times têm uma certa hierarquia, tem uma organização. Não vai nessa. Tem consciência. É parecido. Luxemburgo no Real Madrid. Luxemburgo no Real Madrid chegou querendo Filipão no Chelsea. Na hora os jogadores, e aí eu tô falando do Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Figo, um monte de jogador renomado, com muito mais nome que o Luxemburgo, disseram o seguinte: não, aqui não dá para fazer isso, vai querer impor, a gente mais ou menos faz o que a gente quer, e é assim. O Guardiola, por exemplo, quando chega ao Bayern de Munique, tem algumas questões com relação à alimentação de alguns jogadores, está no livro do Guardiola, e ele sutilmente começa a estabelecer um processo para melhorar. Vou dizer, um jogador que não se alimentava bem, o Lukaku, atacante hoje da Inter de Milão, na minha opinião, hoje um dos melhores centroavantes do mundo. O Lukaku tinha isso também, foi feita uma coisa que é um processo. Não dá para chegar e dizer o que tem que fazer. A partir de hoje tu não pode fazer isso. Isso aí o jogador rejeita. Tem que entrar com cuidado, gestão de pessoas, tu não pode dizer o que o cara deve não fazer, entende? O modo como tu vai, como é que eu vou dizer? O modo como tu vai praticar essa liderança,
O modo como tu vai estabelecer essa disciplina, conduzir a disciplina, é que difere de um para outro. Tem gente que é na base do autoritarismo, da arrogância, da fala firme, da briga, até do soco. Ou do exagero também, né? O que não é civilizado, o que não é adequado. O correto é a forma persuasiva, já dizia Paixão Cortes. Tu convencer os caras de que aquilo é importante para todo mundo. Pelo sim, pelo não. No Flamengo, Jesus conseguiu. E isso se refletia em campo. O Flamengo corria muito. Por quê? Porque viveu um período assim de dedicação plena à parte profissional, à parte atlética, aos treinamentos, a cuidar da saúde. Sempre tem um malandrinho que meio que fura a regra, mas a regra tem que ser para todos. O time do Grêmio, o que a gente viu agora nos últimos tempos, é um time que não tem perna, que qualquer um no segundo tempo força um pouquinho e passa por cima. Isso tem que ser resolvido. Por quê? Não é apenas a preparação física, talvez tenha modelos de treinos, talvez tenha algum certo excesso de folgas, alguma coisa assim. Eu discordo completamente. Quando a direção diz assim, precisamos retomar as hierarquias, a direção deve ter identificado que esse era um dos problemas que havia entre Renato, que era um líder adorado pelo grupo, e o grupo que adorava o líder, uma troca de gentilezas. E essa troca de gentileza talvez tenha se refletido na má condição física de um time que sempre era engolido fisicamente pelos adversários no segundo tempo. Eu não sou contra esse autoritarismo que tentou propor o Thiago Nunes lá no Corinthians. Eu não sou a favor disso. Eu acho que o cara tem que ser persuasivo, tem que conquistar pela confiança dos jogadores, pela demonstração de conhecimento, pela capacidade de respeito ao momento de cada um, mas um mínimo de disciplina, um mínimo de hierarquia, de ordem tem que ter. Senão vira balbúrdia. Não, isso que tu falou é perfeito, é o equilíbrio, né? Também tem que ter respeito, é como disse o Pfeiffer, são profissionais. Profissionalismo não é só tamanho da carreira e eles fazem o que querem. Profissionalismo também é cumprir com as obrigações acordadas justamente porque é um contrato profissional aí. E ser jogador simplesmente não é botar uma chuteira e entrar em campo. E acho até que há cobranças com qualquer treinador, dependendo de qual nível, qual grau que isso vai acontecer, alguns com certo exagero. Concordo com o Pfeiffer e também contigo, Zé, nesse sentido de que não... detalhes, coisas de almoço, horário, uma certa regra, tudo bem, não vai ser uma coisa assim, dar um intervalo, sei lá, de 2, 3 horas para almoçar e cada um vai a hora que quer, mas acho que certos exageros, como se fosse escola, daí eu também concordo que não dá. Mas acho que o Thiago Nunes também tem, ele também precisa, como todo mundo, aprendizagem, né, evolução. Ele teve um primeiro trabalho em que talvez ele até tivesse pegado jogadores de um nível alto e numa altura da carreira também importante no Atlético Paranaense, mas chega num Corinthians é outro nível, vem os aprendizados do Corinthians, soma-se aos aprendizados com o Atlético Paranaense e agora tenta aplicar um equilíbrio disso tudo no Grêmio, né? E claro, vai ter muita coisa, muito passado do que foi do Renato. Foram 4 anos e meio, é impossível não ter esse tipo de conduta. E, inevitavelmente, um ou outro jogador vai acabar estabelecendo uma comparação, alguns positivamente, pensando que, bom, vai ser melhor fazer desse jeito, outros vão achar ruim, mas era melhor como era feito do jeito passado. Mas tudo é um equilíbrio. Eu acho que se ele começar a implementar um jogo legal, os jogadores vê que estão indo bem, tá dando certo, com respeito a todos eles, a coisa pode engrenar. Ô Pfeiffer, como é que fica agora com as mudanças? Marcos Herrmann e quem mais? O que está definido? Nada, por enquanto nada. O Marcos Herrmann vai definir ainda quem serão os seus diretores, se é que haverá 1 ou 2 diretores trabalhando com ele no departamento de futebol, e o Grêmio vai contratar um diretor executivo. E até a gente vem trabalhando ao longo desses últimos dias aí que o nome do Rodrigo Caetano ele foi citado e o Rodrigo Caetano recebeu uma sondagem, nada de proposta ainda, e que não andou de ontem para hoje uma nova conversa com o Rodrigo Caetano, porque o Atlético estava fazendo sua estreia na Venezuela contra o La Guaira, na Copa Libertadores. Mas eu não descarto o nome do Caetano, não. Eu acho que ainda pode surgir o nome de Rodrigo Caetano. O fato é que o Marcos Herrmann ele vai contratar um diretor executivo de futebol para o Grêmio. Até porque, Zé, e era uma coisa que eu trazia ontem dentro do Esperando Futebol, a última passagem do Marcos Herrmann pelo futebol do Grêmio foi de dezembro de 97 a agosto de 98.
ele assume com o Cacalo como presidente, entra depois que o Grêmio vence um jogo do Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro de 97, escapa de um rebaixamento que poderia acontecer ainda, tinha o risco. Beto Almeida era o treinador naquela ocasião. O Marcos Hermann assume ao lado do Duda Kreff, o Duda Kreff era o diretor dele na época, e o César Pacheco, que já exercia uma função de vice, e o César Pacheco segue ao lado do Marcos Hermann. E eles colocam o médico Márcio Bolzoni como um executivo de futebol, criando essa figura no clube, e eles acabam não dando certo, né? 98 é aquele campeonato onde o Grêmio começa o ano com o Sebastião Lazzaroni, perde para o Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, e quando chega o Edinho não sustenta 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, perde o Grenal, perde para o Atlético Mineiro no Olímpico, e aí depois do jogo, na sala do presidente Cacalo, acaba acontecendo a reunião que o Marcos Hermann diz, não tenho como continuar. Mas ali ele não tinha nenhuma experiência, né? Ele era o homem forte das tintas Renner na época, que era patrocinadora do Grêmio, e acabou sendo colocado ali no futebol. 23 anos se passaram. Agora vamos ver como é que vai ser a experiência dele nesse departamento de futebol do Grêmio. Ô Pfeiffer, tu citou da possibilidade, Guimarães, rapidinho, só uma pergunta pro Pfeiffer, porque ele citou da possibilidade do Caetano. O perfil ainda não está definido, ou se não for o Caetano, vai ser um outro cara que vai, digamos, ter mais poderes, mais experiência, até mais peso, mais nome, porque existem executivos e executivos, né? Uma coisa é o Klaus Câmara, o Zanota, que vão ficar mais na sombra, ou um Caetano, um Alexandre Matos, independente do que a gente acha de cada um deles. O Alexandre Matos foi indicado, tem um grupo que está indicando, oferecendo o Alexandre Matos ao Grêmio. Foi um nome que foi discutido, mas não conta ainda com uma certa aceitação do presidente Romildo. Ele teria que ser convencido. Mas o Grêmio vai sim buscar um nesse nível. Até porque uma das condições colocadas pelo Marcos Hermann para assumir o futebol do Grêmio é que ele não tem como ter aquela ficar integral, tempo integral no clube. Ele tem as questões profissionais dele. E por isso ele quer alguém forte dentro do vestiário. E esse alguém forte certamente será o executivo. Está sendo trabalhado o nome do Eduardo Fernandes para ser diretor. O Eduardo Fernandes hoje ele trabalha na base do Grêmio, ele é um assessor da presidência na base do Grêmio, bastante elogiado pelo torcedor nas redes sociais, o Eduardo Fernandes, e ele é um nome que está sendo trabalhado para ser diretor de futebol ao lado do Marcos Hermann. Eu lembro... Alexandre Matos é muito caro, hein? De 1998, viu, gente? Não, e gastador, né, Guimarães? Ele chega aqui e começa a queimar os trocos do clube e deixa endividado e vai embora. Cuidado. Ele gastou 140. Ele gastou 145 milhões de reais no ano passado e o Atlético não ganhou nada. Eu não acho. Eu concordo com a ideia do Grêmio de colocar um cara mais pesado, assim, junto do Marcos Hermann, e acho correto o Marcos Hermann pensar assim também, não ficar, né, aquele vice praticamente com toda a responsabilidade, dar uma certa dividida no peso, ele ser esse elo político, como a gente sempre trata e cita o vice de futebol, mas ter um cara com conhecimento dele mesmo, né, de saber o mercado, conhecer bem, e também ter um peso nesse mercado, sabe? Não ser somente um executor, um cara ali de mais, uma posição mais burocrática, administrativa, do que propriamente um cara que vai pensar também esse departamento de futebol. Eu acho importante o Grêmio pensar assim, não sei como vai executar, né? O Guimarães está querendo dizer alguma coisa? Fala, Guima. Eu acho uma escolha ruim se for o Alexandre Matos, tá? Porque é um cara que simplesmente tem a obviedade das coisas. Quando ele foi do Palmeiras era uma coisa meio óbvia o estilo de contratação. O jogador se destacava no Brasileiro por um time que não era um time candidato a título, né? Era geralmente um time com médias ambições, ia lá e contratava. Foi assim com o Rafael Veiga no Atlético Paranaense, antes até no Curitiba, né? No Curitiba, depois no Atlético. Rafael Veiga no Curitiba, Eric no Goiás, Carlos Eduardo no Goiás, o Zé Rafael no Bahia, o Rony no Atlético Paranaense, independente de dar certo ou não, a maioria desses até não deu certo, né? O Arthur lá no Ceará, tem jogadores que mais que ele contratou nesse período, contratou um monte desses jogadores aí
que se destacavam em equipes médias, ia lá, pegava para jogar no time do Palmeiras. É mais ou menos como chegar agora no último campeonato brasileiro, pegar e só contratar um Claudinho, contratar deixa eu ver quem mais se destacou, um Vina. São contratações que no guia das contratações, aquele guia clássico, né, é também um clichê. Tem um Monte, que é talvez o grande executivo do mundo, que é o cara que foi lá do Sevilha, que revelou, entre outros, Daniel Alves, que ficou fora da Copa, e outros jogadores, né, em termos de contratação. Uma regra básica é não contratar jogador que é destaque em Copa do Mundo e tu não sabia da vida dele antes. O exemplo clássico é o Joel Campbell, que fez uma ótima Copa do Mundo pela Costa Rica em 2014. Arsenal contratou, é um jogador que nunca deu certo, e tem outros exemplos desse tamanho assim de jogador, né? Lembrei do Campbell agora. O jogador que é destaque num período, por um time médio ou um pequeno, tu não pode pegar e simplesmente contratar inflacionando o mercado. Essas contratações são óbvias. O executivo ele tem que ter um outro tipo de pensamento, que é um pensamento mais de diretriz. O Alexandre Matos é aquele cara que não pode ver dinheiro na frente, que vai lá e contrata, me parece isso. Eu queria um diretor executivo um pouquinho com a cabeça um pouquinho mais moderna para frente, né? Não só gente conceitos, mas que tenha um bom trânsito assim para poder pensar as coisas no meio do futebol. Estamos chegando a 12:30, a gente tem outros assuntos ainda para tratar. Eu vou atender alguns recados de ouvintes, depois vamos fazer um intervalo e vamos retomar. Ontem eu vi um jogaço entre Flamengo e Vélez, eu gostaria de ver com os colegas quem que viu. Se quiser dizer alguma coisa, ali tem um candidato na Libertadores. Um Flamengo com espírito. Eu queria dizer com espírito de Libertadores. A Carol Portaluppi. O Pfeiffer citou ali em 1998. Eu lembro bem de quando o Marcos Hermann foi o vice-presidente de futebol e anunciou Sebastião Lazzaroni como treinador. Ontem o Pfeiffer contextualizou perfeitamente. No fim de 97, o Grêmio, que teve um período meio traumático de transição entre o time super vencedor, que para mim vai até, tem repercussão até no primeiro semestre de 97, quando ganha a Copa do Brasil, e ali tem uma troca que faz com que grandes jogadores daquela equipe saiam para um segundo semestre de 97, que o Grêmio gasta muito, especialmente com o Beto, Sérgio Manuel, Guilherme, que eram 3 contratações de peso, né? O Beto era um jogador de seleção brasileira, Sérgio Manuel, 1 ano antes, estava na seleção do Zagallo, o Guilherme estava na seleção 1 ano depois, e foi artilheiro do campeonato 2 anos depois, naquele ataque com Marques e Guilherme no Atlético Mineiro, que até não tinha um grande time, mas tinha Marques e Guilherme na frente. E o Grêmio entra no ano de 1998 tendo que manter aquela coisa no imaginário do torcedor, mas comete muitos erros. Primeiro com Sebastião Lazzaroni, depois com Edinho, e algumas contratações para essa temporada. Rodrigo Costa, Valmir, Jorginho, irmão do Júnior Baiano, depois o zagueiro Jorge Luiz, a volta do Rodrigo Mendes, que até deu certo depois, Clóvis, atacante que era do Guarani. Enfim, lembro muito bem. Contextualizando isso, Guimarães, já que você citaste o Rodrigo Costa, foi na época que o Arce foi para o Palmeiras e em troca o Grêmio recebeu Itaqui, que estava no Juventude, mas pertencia ao grupo, o Rodrigo Costa, zagueiro da base do Palmeiras, e o Maurílio, atacante, aquele que jogava no Paraná, que teve muito sucesso no Paraná Clube, e o cabelo pintado, cabelo descolorido, e que estava no Palmeiras também e que depois acabou vindo para o Grêmio junto nesse pacote que o Arce foi para o Palmeiras. Exatamente, e o que acontece nessa época é que o Grêmio é eliminado numa fase de quartas de final do Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas, que nem chega à final, né? A final desse ano foi Inter e Juventude. Juventude é o campeão gaúcho da temporada de 1998, com o Lorissandri no comando. O Grêmio não chega à final do Campeonato Gaúcho, não faz uma boa participação na Libertadores, e depois, no segundo semestre, vem o Celso Roth, Price e Saul Berchevsky no departamento de futebol, e o Grêmio eliminado nas quartas de final, no play-off do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, que seria o campeão. Mas vence o primeiro jogo no Pacaembu. Gols de Itaqui e Clóvis. Eu sei que a torcida gremista comemorou muito o gol de Clóvis. Tem um amigo meu gremista, viu, Pfeiffer? De voleio e de falta, um golaço de Itaqui. Tem um amigo meu, viu, Pfeiffer, que disse o seguinte, ó:
com certeza, um dos 5 gols que eu mais comemorei na vida, aquele gol marcado por Clóvis. Esse amigo sabe tudo sobre a temporada de 98. Muito Ele mais tá do que ouvindo. eu sei que ele está ouvindo. E é muito engraçado porque ele sabe demais sobre a temporada 98. Grêmio período 89 até 2005, ninguém sabe mais que ele nesse país, inclusive com nomes que nem eu lembrava, como Mas olha só, até para fechar esse histórico aí, depois que o Grêmio perde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 98, perdeu o Grenal e perdeu para o Atlético Mineiro, derruba todo o departamento de futebol e sai também o Edinho. Derruba Marcos Hermann, Duda Kreff e César Pacheco, derruba Edinho e chegam para completar 98 Saul Berdichevski, Adalberto Praz contratando o Celso Rotti. E o que acontece? Eles fazem esse Campeonato Brasileiro de 98 e aí no final de 98 tem a eleição onde José Alberto Guerreiro ganha de Saul Berdichevski, é isso, né? Ou de Adalberto Praz. Ele ganha de um dos dois, agora me fugiu. Ele ganha a eleição e aí é o Grêmio a partir Guerreiro em 98. Ele Praz. ganha a eleição no final do ano do Praz. Ele ganha do Praz no final de 98 e aí assume 99. Aí muda completamente o sistema de gestão do Grêmio. Marcou 12:30 o sinal, agora já temos 12:31. Atendo então os recados dos ouvintes, em seguida tem o intervalo, depois voltamos para o último bloco. Eu dizia que as manifestações no primeiro momento que eu atendi eram do Facebook, agora estou no WhatsApp. O Geraldo Cachoeirinha está dizendo: olá amigos, eu gostaria de uma análise sobre o perfil do novo técnico, Thiago Nunes, para o momento técnico e anímico do Grêmio. Ele quer nos ouvir falando sobre isso. De alguma maneira já falamos sobre isso, o Geraldo. Ele é motivador, eu acho que é isso que ele está querendo perguntar. Ele tem capacidade de reanimar o grupo, porque ele fala da questão anímica. O problema do Grêmio não é anímico, né, o Pfeiffer? Não, nunca foi. O problema é que tem que mudar um pouquinho o estilo de jogo, enfim. Mas anímico nunca foi. O problema do Grêmio tem uma outra conotação. O Grêmio tem problemas técnicos, atléticos, envelhecimento, portanto... Eu vou ser bem simplista aqui, bem simplório e até meio, buscar essas explicações que a gente faz bem clichê, assim. Mas o problema do Grêmio é que precisava mudar um pouco, mudar os ares. Tava viciado, tava 4 anos e meio, um departamento de futebol esvaziado, um treinador que já tinha dado tudo e merece todos os elogios. A parte física na última temporada, agora até trocou, não dá nem pra gente afirmar, estava muito defasada e aí precisava mudar. Foi isso, esse, ao meu ver, é o problema do Grêmio. Claro que a gente vai aprofundar, vai falar de questões táticas, de escolha de jogadores, mas o tronco do que o Grêmio precisava fazer era mudar um pouco. Se fosse um grupo de jogadores, um treinador... Para mim, os problemas do Grêmio não são técnicos, o Grêmio não tem um grupo ruim, tá? E nem anímicos. Para mim, os 2 problemas principais do Grêmio coloco no passado porque tem a ver com o Renato. Primeiro, girar o time em torno de um jogador sem condição física, ou seja, um problema de modelo que deixava o jogo cadenciado, inofensivo e repetitivo, por vezes enfadonho. E segundo, sim, o Zaldo falou, um problema físico, atlético. O Grêmio é um time com dificuldades físicas. O Grêmio, portanto, para mim tem problemas de modelo, recomposição defensiva muito lenta, a organização ofensiva é muito lenta, gira em torno da figura do pifador. Isso me faz lembrar quando me irritava, Zé, eu sempre gostei muito de basquete, viu? E tinha uma época que a seleção brasileira de basquete, ela girava na fase pós-Oscar, em torno sempre de um armador muito lento. Aí tu tinha um contra-ataque a favor e a bola voltar pro Mauri, que era um carequinho, muito bem, né? O Mauri, ou no outro momento lá pro Rato, Demetrios, uns caras que desaceleravam o jogo quando o basquete era contra-ataque. O Grêmio é isso, a bola chega para o meia e ele cadencia o jogo. Eram habilidosos, mas ficavam enrolando que nem os volantes do Grêmio, né? Exato, tu lembra do Mauri? O Rato, me lembro, claro, pô. Isso, bola por trás do corpo e papapá, ficava batendo. Eu joguei basquete, pô. Isso, com essa altura, imagino. Não, jogar em nível estudantil, né?
Mauri, tipo, 22 anos, careca. Só nos anos 80 e 90 que acontecia isso. Mas, de qualquer forma, eles atrasavam o jogo. E o Grêmio... José Aldo Pinheiro, desculpa, Guimarães, só porque eu não podia perder esse gancho aí. José Aldo Pinheiro narrou o título da Pit Corinthians na Guaíba. Faz tempo isso, né? Foi tão emocionante aqui. Lembro disso. Cruxem, o Alvin e o Brent Merritt e Alvin. O Cruxem me mandou o livro dele espetacular. Eu sei disso. Que figura, né? Espetacular, gosto muito do Cruxem. João Batista era o armador da Pit Corinthians. Então o Grêmio, ele pisa na bola. Tinha um baita do mental aquele time. Ele pisa na bola, é verdade. O maior treinador da história do basquetebol nacional, né? Embora o Manhano tenha sido um treinador que resgatou essa ideia de o basquete é um esporte muito vitorioso no Brasil, as pessoas não sabem disso, mas é muito vitorioso, é bicampeão mundial. E era glamuroso também, né? Claro que sim. Tu é da época do Carioquinha. Sim. Do Marquinhos. Marquinhos. Guerrinha. Né? Não, mas era outro. Esse não tinha riso. Era outro Guerrinha. Tinha uma franjinha e um bigode, né? Que não. Sim, bigode. Hélio Rubens. O Guerrinha. E tem muita história, né? Tem Vlamir Marques, tem um monte de gente, né? O Vlamir já é mais das antigas. Branca, né? Bem, nós começamos. 60 no Chile. Nós começamos a avaliar o Thiago Nunes e demos uma escapada grande, mas tá bonito. O Thiago Nunes, Zé, ele tem tudo para dar certo no Grêmio? Tem tudo para dar certo no Grêmio. No Atlético ele estourou como treinador num trabalho longo. Por que foi um trabalho longo? Porque ele chega no Atlético para trabalhar na base, no time sub-23. Ele conhece o clube lá dentro e depois chega alçado ao grupo principal e traz consigo os resultados, modelo de jogo. Vai sair anúncio. Opa! O Grêmio acaba de postar no Twitter, ó. Aquele jeito, aquelas bandeirinhas cheias de emoji. É a bandeira do Grêmio, sai, furacão, mais uma seta pro lado, um timão, mais uma seta pro lado, mais uma bandeira do Grêmio. Não, é o técnico. Beck, né? O fato de Beck e assinar. Então o Thiago Nunes vai ser anunciado a qualquer momento aí como técnico do Grêmio. O Humberto Garcia diz: Zé, imponha a tua cartilha conservadora aí e faça os participantes te obedecerem. Você fala e ninguém te respeita, diz Humberto. Não, nada disso. Aqui nós não temos isso. As estruturas organizadas, elas têm a ver com a busca do máximo de rendimento, mas não tem a ver com autoritarismo. Cartilha tem que ser uma cartilha no bom sentido. Mas obrigado, Humberto. Eu sou total obediente ao meu capitão Zé. Tá bem. E eu sou obediente ao meu coordenador. Às vezes a gente se estranha um pouco, mas eu continuo na obediência. Às vezes eu ligo para ele domingo. O que importa, que horas é o jogo? Que horas é o jogo? Não tem motim, né, Zé? Que horas é o jogo? O que importa, meu amigo? Onde é que vai ser? No estádio ou no estúdio? O jogo é dali 2 horas. Parece o nosso outro amigo lá na arena. Bom, vamos mais. Obrigado, Humberto. Queria te dizer uma coisa. O que importa, agora que citei, e me emocionei, admito, me emocionei bastante. A Pit Corinthians, Ari Vidal, o basquete, o Grêmio de 98, o que importa, meu querido, são as lembranças que ficam, a memória, aquilo que a gente lembra, aquilo que nos emociona, aquilo que é eterno. E ao lembrar de todo... Tu lembra, né, Guimarães? Eu lembro porque me emocionou. Mas tu era bem piazão, né, Guimarães? Oi? Tu era bem piazão nessa época, hein? Não era, já era adolescente, cara. Sabe por que eu lembro? Tinha 14. Porque eu era eu tinha 15, eu sou um ano mais velho que o Fábio, eu tinha 15. Eu lembro que na época, 15, 16, eu sempre morei em apartamento. Mas a gente nunca notou isso, Guimarães. Tinha uma casa Atlântida Sul. E botei uma tabela de basquete, cara, porque eu era fanático por NBA também. E eu fiz até aula de basquete nessa época, porque eu gostava muito. E volta e meia ainda jogava. Mas é gostoso jogar basquete, é gostoso. Eu gosto muito. E eu jogava quando eu era sócio da Sojipa. E eu tinha uma bola de basquete, ia na praça, fazia morava perto da Redenção, fazia uns arremessos ali na Redenção. Bacana, é legal. Começamos a nos desviar e o ouvinte veio aqui. O Alberto Bial também foi uma grande figura do basquete brasileiro, mas eu não lembro do Alberto Bial nas seleções históricas. Professor Edivar Fluminense numa boa época. Professor Edivar Simões, esse sim. Esquecer, né? Esse sim. Pô,
O Guti Alberto Bial e Zé Boquinha eram os grandes rivais na época do Arividal do Corinthians. Verdade. Franca. Vamos mais. Fizemos uma carreata de um carro apenas em Videira, Santa Catarina, para comemorar Pit Corinthians campeã. É isso aí, Guimarães. Quem está dizendo é o nosso ouvinte, o Éder, que está aqui com a gente também participando. Bem, já são 12h40 e eu tenho que fazer o intervalo. Vamos ver o que está dizendo o Cássio Amaral, meu conterrâneo de São Luís Gonzaga. Zé Aldo, eu sou da época do Rosa Branca, Ari Vidal, Amauri, Marçal, Oscar, começando. E Marcel e Oscar começando. E outros que não lembro. É o seu Raul Bittencourt, ele é pai do Cássio Amaral. Olha aí o pai do Cássio. Beleza. Excelente lembrança, bons tempos do basquete brasileiro, que o basquete fazia frente, né? Isso durou. Depois o Brasil voltou com o argentino Rubem Manhano a ter um time bom, especialmente pela presença de vários brasileiros na NBA, Varejão, Thiago Splitter, Leandrinho, Nené e outros. Voltou a ter um anúncio. Oficial no site do Grêmio. Thiago Nunes é o novo técnico do Grêmio, o treinador assinará contrato até o final de 2022. O Grêmio Futebol Porto Alegrense anuncia Thiago Nunes como novo técnico do clube. Com o contrato a ser assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para acompanhar a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana contra o La Equidad. A apresentação oficial está prevista para sexta-feira, ao final da manhã, antes da viagem para Erechim. Natural de Santa Maria, Thiago Nunes trará consigo uma equipe composta por 3 profissionais. Os auxiliares técnicos Evandro Luiz Fornari e Kelly Guimarães, além de um analista de desempenho. Aos 41 anos, Nunes acumula importantes conquistas em sua trajetória profissional. Além de passagens em clubes do interior gaúcho e paulista, foi também treinador da equipe sub-15 do Grêmio, onde conquistou o Campeonato Estadual de 2013. Em seu histórico mais recente no comando de equipes profissionais, destaque para as conquistas no Atlético Paranaense, onde se tornou campeão da Copa Sul-Americana em 2018, além de Levair Cup, nunca ouvi falar, e Copa do Brasil em 2019. Também esteve no comando da equipe profissional do Corinthians na temporada de 2020. Confirmando aquilo que eu trouxe como informação, Evandro Fornari, Kelly Guimarães, e só não está colocado aqui o nome, mas é Pedro Sotero, o auxiliar, o analista de desempenho, que chega com o Thiago Nunes. O Evandro Fornari é o quê? Auxiliar. Ele é auxiliar técnico. Ele e o Kelly. Ah, são 2 auxiliares? Ele e o Kelly, são 2 auxiliares. O Kelly era o jogador? Aquele que jogou no Grêmio. Isso. Foi baita jogador no Atlético. E ficou muito conhecido, isso, no Atlético Paranaense, exatamente. E tem mais um analista de desempenho, como é mesmo o nome do cara? Pedro Sotero. Porque o Grêmio tem uma equipe de analista de desempenho. Seria necessário isso? Uma imposição dele? Tem, mas é que é um profissional que trabalha com a mecânica já do treinador, né? Pois é. Bueno, 4 caras então nesse anúncio aí, feito pelo Rafael Pfeiffer. Sorte a ele, bom retorno ao lar, é gaúcho de Santa Maria, que ele seja feliz, que tenha sucesso no Grêmio, porque o bem dos nossos times aqui é, de certa maneira, por extensão, o bem de todos nós, porque nós trabalhamos em função disso. Esse é o meio no qual vivemos, do que vivemos e que amamos. Então, boa sorte ao nosso querido Thiago Nunes, que está chegando ao Grêmio Porto Alegrense, o gauchão de Santa Maria, que vem para tentar fazer o time se recuperar. Só uma coisa nos emojis, viu, Pfeiffer? Não é um timão aquilo, é uma âncora, tá? Eu quis dizer timão porque foi o que eu consegui, né? Claro, é uma interpretação, mas eles desenharam uma âncora, não um timão. E tem uma âncora no símbolo do Corinthians, né? Em que pede ser chamado de timão. Bom, vamos lá, agora o próximo sinal marca 15:01, nós temos um intervalo ainda e em seguida retomamos para a conclusão nesse feriado do 21 de abril do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Agora para a 1 da tarde, a hora certa é Carrefour. O Martim Moura disse assim, tá na pasta o que o Rafael pediu, é alguma coisa que vai pro ar agora, Pfeiffer? Ou é para depois? Olha só, Zé, tem um minuto, não pode ser agora, tem 1 minuto, olha só. Então vamos. Dia 8 de novembro do ano passado, eu entrevistei o Thiago Nunes no Concentração. E a gente falou sobre futebol, falou sobre a vida, sobre o futuro. E lá pelas tantas eu perguntei pro Thiago Nunes o seguinte, Thiago, vendo de fora, estando no mercado, daqui a pouco o Renato vai dizer que não vai mais ser técnico do Grêmio. Depois de 4 anos ele vai sair fora.
Eu perguntei para o Thiago Nunes, como é que tu imagina que será a vida? Como é que será a transição? O que vai passar por esse cara, que até pode ser o Thiago Nunes, lembro que falei isso na época, o que vai passar para esse treinador que vai ter que assumir o Grêmio depois do Renato Portaluppi? A gente pode ouvir agora a resposta dele. Se houver um entendimento público, né, interno da direção do Grêmio e também público, né, através da imprensa, torcedores, e ninguém vai conseguir equiparar o que o Renato fez, talvez seja um pouco mais leve para esse processo de transição. Mas é uma dificuldade, sem dúvida alguma, né? O Renato não tem como comparar quem for depois dele lá, porque são histórias diferentes, por mais que sejam pessoas identificadas com o Grêmio que possam às vezes substituir, né? O Renato, ele tem uma capacidade, pela figura que é, pelas conquistas que teve, de blindar não só o vestiário, mas blindar o clube, né? Historicamente, o Grêmio sempre se notabilizou também por grandes dirigentes que blindavam o vestiário, blindavam o clube, e hoje é o treinador, o retrato disso, sabe? Então, há de se ter esse cuidado, há de se ter essa tranquilidade no momento, se vier a acontecer uma transição, para que quem venha tenha também o suporte necessário e a paciência, né, do seu torcedor, da imprensa, da direção, para poder desenvolver trabalho. Bela leitura. O que ele está dizendo é o fenômeno que está acontecendo do outro lado. O Miguel Ángel, ele está tendo um problema que ele é pós-Isabel, que fez um quase campeão, com um time mais ou menos, assim, na comparação com os grandes adversários. Então, o que o Thiago Nunes está dizendo é uma bela de uma leitura da realidade que vem para ele aí pela frente. É legal ele mostrar e qual vai ser a realidade? Né? E qual vai ser a realidade? Esse é o ponto. A realidade é um time com menores investimentos, não vem Borré, não vem Douglas Costa, não tem Libertadores, mas ele tem que ganhar. Mas, Zé, sabe que do cenário, qualquer cenário será difícil, ou seria difícil para um treinador pós-Renato, como o próprio Thiago acabou de dizer. Mas eu acho que esse cenário, do jeito que tá, é dos menos piores. Ele já não tem uma Libertadores imediatamente para vencer, ele já tá classificado às semifinais do Gauchão, daqui a pouco pode até cair nessas fases, ou perder a final. Óbvio que o torcedor vai cobrar uma vitória, mas sabe-se que é início de trabalho. E aí ele tem um brasileiro, entre aspas, com calma para trabalhar. E convenhamos, eu concordo com o Guimarães que ele falou antes, né? Tem um grupo razoável para se comandar. Tem uma qualidade, no mínimo, bem capaz para ele conseguir fazer um trabalho. Até de variabilidade e de qualidade também, de nível. Acho interessante esse cenário que se apresenta para o Thiago Nunes fazer o seu trabalho. Só que a gente não pode esquecer, guardadas as devidas proporções e até diferenças de clube, né, de dinheiro, de dívida, de tudo, mas ele também teve um cenário assim de início de trabalho no Corinthians, claro que depois começou até ele mesmo reclamar de falta de qualidade de grupo, mas eu acho que ele tem bem mais qualidade agora, e tirando a sombra do Renato, ele tem um bom horizonte pela frente para poder trabalhar. Zé, eu espero que o Kelly não tenha nenhuma contusão nessa passagem pelo Grêmio, diz o Paulo de Canoas. Ele teve lesão na outra vez aqui, Pfeiffer? Teve, ele jogou muito pouco, né? Ele jogou muito pouco, ele foi muito prejudicado por lesão aqui no Grêmio. Ficou mais lesionado do que a disposição. Não, mas a leitura do Thiago, ela é interessante, claro, e serve para qualquer treinador que fosse assumir o pós-Renato. Agora, será que vai ter isso? Será que vai ter esse entendimento? Será que a torcida vai ter esse entendimento de que o que o Renato fez foi muito bom, mas que o novo treinador vai começar um processo quase que do zero? E tem uma outra situação, né? Ele já vai chegar com o Grêmio tendo competições pela frente, vai ter um tempo aí para preparar visando o início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas ele já chega com o Grêmio tendo que dar uma resposta, né? Isso é óbvio, o Grêmio vai ter que dar uma resposta, e vai ter que ser uma resposta positiva e quase que de imediato, para o torcedor não incomodar, porque senão vai sofrer pressão o Thiago na sua largada. João Batista está dizendo, Zé, foi anunciada a saída do Milan, da Inter de Milão, do Atlético de Madrid, da Superliga, agora só resta Barcelona e Real Madrid. Tá fazendo água o projeto lá? Eu não acompanhei essa notícia aqui, mas Não, já era o projeto. Já fez. Já estão saindo. Ontem eu vi manifestações, a gente tinha só manifestações de ex-jogadores, né? Mais contundente, a do Gary Neville, que foi um grande lateral do Manchester United e que hoje é comentarista.
Mas os jogadores começaram a se pronunciar. Li a manifestação do Mesut Ozil, que é meia do Arsenal, a do Jordan Henderson, que é capitão do Liverpool, a manifestação do Piqué, do Barcelona, zagueiro do Barcelona. Teve mais uma que eu li também ontem, colocando o seguinte: o futebol é para os fãs, é para a torcida. A torcida rejeitou muito a Superliga lá na Europa. Os torcedores não gostaram da ideia, não gostaram mesmo, acharam que é uma confraria, uma reunião de alguns ricos para poder se perpetuar, não gostaram nem da modalidade. Eles também são impregnados de cultura, né? Sim. A cultura do futebol é nacional, com as ligas sendo disputadas, as ligas, a Premier League é recente, mas o campeonato inglês existe há mais de 100 anos, da mesma forma em outros países, e a Copa da Europa, a antiga Copa da Europa também existe há 60 anos, e a Champions League não, é uma liga, mas é o prolongamento da Copa da Europa. Então eles são impregnados dessa cultura que já aprendeu a lidar com essas competições. Um torcedor do Arsenal, numa matéria ontem, disse o seguinte: aqui quem vai no estádio também não tem dinheiro. Eu tô aqui acostumado a poder. Londres tem um monte de estádio, a poder ver o jogo do Arsenal contra o Tottenham, contra o Chelsea, contra outras equipes, pegando um ônibus só. Como é que toda semana eu não tenho dinheiro para ir para Madrid, não tenho dinheiro para ir para Milão ver o meu time toda semana? Então acho que houve uma rejeição muito grande à Superliga, que não deve ocorrer. Alguém viu São Paulo ganhando bonito ontem lá do Sporting Cristal? Alguém viu o Flamengo ganhando bonito lá da equipe do Vélez? Eu, quando me envolvo com o jogo, eu comentei ontem o jogo do Inter, me envolvo com o jogo, eu não consigo ver outro. Não adianta. Eu assisti trechos do São Paulo e gostei muito do São Paulo. São Paulo, né? Fiquei impressionado com o São Paulo. A objetividade de jogo do São Paulo. São Paulo eu tenho gostado faz um bom tempo. Eu peguei só uma parte do jogo ontem também. Eu peguei partes do jogo. O Benítez, que saiu do Vasco e foi pro São Paulo, ele não é um super jogador, ele não vai resolver o problema do São Paulo, mas ele é um cara, olha, muito competente. Ele é o bom jogador e que vai dar uma boa resposta no São Paulo. Repito, não vai ser a solução dos problemas, mas é um bom jogador. Ontem o Sporting Cristal que saiu jogando curto também. São Paulo foi pro abafa, roubou a bola e ele marcou um golaço pro São Paulo. É um outro modelo de jogo. São Paulo mudou. São Paulo tá mais rápido. Sim. Daniel Alves lateral, sai jogando rápido, mostrando a qualidade que o consagrou no mundo, né, jogando na sua posição. Então, é um outro... Não sei se o São Paulo vai ser o campeão da Copa Libertadores, se vai ter sucesso com o Crespo, mas nessa arrancada é um outro São Paulo do que aquele que a gente viu no ano passado, que não conseguiu sair do lugar. Esse São Paulo tá mais rápido, chega na área, busca a finalização. Ontem jogou o Luciano, o Pablo também. Então é um outro São Paulo. É interessante esse São Paulo do Crespo. Agora o Flamengo jogou uma partida assim raçuda. Era um espírito de Patrick no corpo dos jogadores do Flamengo, assim, de combatividade, de entrega, de contato físico, de roubar bola, carrinho. Olha, o Flamengo me surpreendeu, porque a gente tem a ideia de um Flamengo jogando assim, exibicionista. Não, o Flamengo ontem jogou guerreando e virou o jogo 2 vezes contra a equipe do Vélez. Uma baita vitória do Flamengo. Um Flamengo que compete sem volantes, que marca com atacantes. Eu fiquei impressionado com o Flamengo ontem. E que jogador é o Arrascaeta, né, Zé? Sim, não, fez um golaço. Não, mas esse Gabigol também, ele é enjoado, mas ele é bom jogador. Eu só fico com pena do coitado Pedro. Ele entrou faltando 3 minutos. Isso aí é como é que eu vou te dizer? Tem um deboche com o cara. Não dá pra fazer isso. É um desperdício, na verdade, né? Um baita o Pedro de um fez jogador. uma escolha. Tem que encostar no Pedro. Quem é que precisa de um centroavante? O Grêmio não precisa de um centroavante? Encosta no Flamengo, encosta no Pedro. O Grêmio estava fazendo isso através do Renato, mas agora morreu o projeto. Agora eu já não sei como, mas conversa com o Flamengo. Botar o cara para jogar 3 minutos com o potencial que tem. Claro que o Flamengo não vai querer liberar, mas dá para dar a famosa tenteada, né? Não, ele não tá mais contente com a situação. Bom, o programa estourou. 12:59, obrigado a todos.
Guimarães, Abraço. Gutierre, Jason, Rafael Pfeiffer. Até amanhã às 11. Vem aí notícias com o correspondente Guaíba, apresentado pela Fernanda Bagatini. E depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. Até amanhã. Tchau.